Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cleiton, professor de História. Nós vamos estar iniciando hoje, nessa videoaula, um assunto que é muito interessante, um assunto também muito importante para nós, do 7º ano. Esse assunto é o feudalismo, ou o sistema feudal. Na verdade, tudo vai começar ali um pouquinho antes, ali com a divisão do Império Carolíngio. Conforme estudamos, no ano 814, Carlos Magno morre, ele vai fragmentar o seu império. O império vai ser fragmentado, melhor dizendo, através do Tratado de Vergum. Os herdeiros do Carlos Magno vão fragmentar o império. Não é? Então, a partir daquele momento, houve um enfraquecimento do poder do rei. Houve um enfraquecimento. Então, quando os vikings, os árabes e também os húngaros invadiram a Europa, lá nos séculos 9 e 10, os reis carolíngios pediam ajuda aos nobres. Então, ao pedir ajuda aos nobres, eles, em troca, davam feudo. O que é um feudo? O feudo era, muitas vezes, uma grande área de terra, ou seja, um bem dado em troca. Isso é um feudo. Todo com o feudalismo. Como entendermos o feudalismo, então? O feudalismo, então, é um sistema que se baseia na dependência e fidelidade entre a nobreza guerreira e a dominação exercida por sobre esses camponeses. Não é? Esse sistema, então, vai se desenvolver lá na Europa, sobretudo na Europa, na Idade Média, num período que a Idade Média vai iniciar no ano de 476, né, com a queda do Império Romano do Ocidente, e vai perdurar até o ano de 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Não é? Então, por Idade Média. Por Idade Média, a gente tem que destacar algumas coisas. Por exemplo, durante muito tempo, na historiografia, a Idade Média foi vista como um período de atraso, demasiado atraso econômico e atraso em todos os sentidos de desenvolvimento, não houve muitas transformações, um período que foi denominado de maneira muito preconceituosa como o século da escuridão, muito atraso, mas a gente tem que entender que é um período que também tivemos grandes invenções. Entre essas invenções, nós destacamos o quê? Moinho, o óculos, relógio, ferradura de cavalo, jogos de xadrez, né? Jogos de xadrez. E também o espelho, que foram invenções muito importantes desse período. Então, ao contrário que se fala, né, é um período em que houve grandes coisas, grandes acontecimentos também. Não é um período que, conforme durante muito tempo a historiografia acreditou, que teve muito atraso, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então é um sistema, então, que vai se basear nas relações que eles vão se relacionar. Tudo vai iniciar com a ruralização do Império. O que foi isso? A crise do Império Romano, então, devido às invasões bárbaras e à diminuição das atividades econômicas, provocou o esvaziamento das cidades.
Então, gente, o medo de se morrer de maneira violenta fez com que essas pessoas que habitavam a cidade, com medo das invasões destes povos bárbaros, vikings, húngaros, acabavam fugindo da cidade, indo em busca de proteção. Eles iam procurar abrigo e trabalho, onde tinha segurança. E onde tinha segurança? No campo. E quem tinha... Mas eles não tinham terras. Então, eles tinham que associar alguém que tinha. E quem tinha era os senhores feudais. Que se tornaram senhores feudais através daquela relação que a gente estava falando lá atrás, não é? Em que os reis perderam força e os guerreiros da nobreza adquiriram poder. O feudalismo, definição. Devemos entender o modo de produção no qual as relações sociais de produção estão baseadas na servidão. A propriedade dos meios de produção está dividida entre a classe dominante, que é a nobreza feudal, e a classe dominada, que é os servos. E o objetivo fundamental da produção é o valor de uso. Aqui tem uma citaçãozinha embaixo aqui do Hilário Franco Júnior, que é um historiador bastante conhecido. Ele diz: economicamente, o feudalismo estava centrado na produção do setor primário, a agricultura, hegemônico em relação ao secundário, indústria e ao terciário, comércio e serviços. Era claramente uma sociedade agrícola, pelo fato de essa atividade envolver a grande maioria da população, e por quase todos, direta ou indiretamente, viverem em função dela. Então, aqui é uma relação de pertencimento, uma relação que o seu principal fundamento vai ser o valor de uso. Então, a formação do feudalismo ela está relacionada a alguns costumes, não é? Entre estes costumes, nós destacamos o colonato. O que foi o colonato? O colonato era uma prática romana, em que havia uma partilha do que era produzido, em quem tinha a terra e aquele que não tinha. Quem não tinha se associava àquele que tinha e a produção era dividida no meio. Não é? Outro ponto importante que contribuiu para a formação do feudalismo é justamente o comitatus. Então, nós tivemos o colonato romano e o comitatus, que é um outro costume, mas agora não romano. O comitatus é um costume germânico, não é? Germânico. Essa tradição teve origem no comitatus, que é essa tradição do juramento de fidelidade, não é? Que vai fortalecer a relação entre a nobreza. Então, o comitatus era o que lá nos germânicos? Era uma prática em que as conquistas que eles realizavam entre os chefes militares dividiam, repartiam entre os seus comandados. Então, isso fortaleceu muito a relação entre eles, que eles passaram a ser fiéis uns aos outros. E aí, então, juntou o colonato romano com o comitatus germânico e a essência do sistema feudal. Ainda sobre essas relações feudo-vassálicas, né? Aqui o domínio senhorial cada vez mais foi se destacando, se desenvolvendo. Relações feudo-vassálicas. Relação se destaca de sucerania e vassalagem. Relação de dependência entre dois senhores. Um é o sucerano e outro é o vassalo. Sucerano, nobre mais poderoso. Vassalo, nobre menos poderoso. Então, o sucerano doava alguns bens, um feudo, para o próprio vassalo, e este garantia, então, a proteção do sucerano. Nessa relação chamada, essa relação de fidelidade, né? Esse contrato de vassalagem ele tinha alguns momentos. Destacamos, então, em primeiro momento, o vassalo encomenda-se ao sucerano. Segundo momento, juramento de fidelidade. Jura de fidelidade e promete servi-lo com homens e armas, caso o sucerano necessite.
E o terceiro momento, investidura. Em troca, o sucerano concede um benefício ou feudo, que é um bem dado em troca. Então, o sucerano é aquele que doa, o feudo dá o benefício ao vassalo, e o vassalo é aquele que recebe. Aqui. Então, aqui, destacamos aqui, a gente já falou, né, em relação aos feudos vassálicas. Homenagem, que é a cerimônia. Essa cerimônia é um ato que era muito importante, né? Tinha que beijar a mão do sucerano e tudo mais. Juramento de fidelidade. Ajuda, auxílio e consulta, concílio, mútuas. Ainda sobre a sociedade feudal, né? Componentes econômicos e sociais. Nobres senhores feudais. A terra era a medida da riqueza. O senhor feudal era soberano de seu feudo, comandando o seu funcionamento e fazendo justiça segundo as tradições e o direito consuetudinário, isto é, o direito consagrado pelos costumes. Então, gente, o direito consuetudinário é um direito que não tem nada escrito, como, por exemplo, é diferente. O direito consuetudinário eram direitos que eram costumes dos povos germânicos. Não é? Era tudo oralmente transmitido, não era nada no papel, como era o direito romano, por exemplo. Né? Então, o próprio senhor feudal, ele tinha o direito de aplicar as leis que ele achava mais viável. Porque não tinha só um senhor feudal, tinham vários. E cada um comandava o seu feudo de acordo com os seus interesses. Formação do feudalismo. Conceito. Falamos na Idade Média, falamos do feudo, que era esse bem dado em troca, esse privilégio, né? As relações de dependência pessoal. Origens. Síntese de instituições romanas e bárbaras. Romanas é o quê? Colonato. E bárbaras é o quê? Comitatus. Juntou os dois, vai ser a gênese, a essência do feudalismo. Romanas, então, está aqui. Vila, é o feudo, né? Colonato, que é a servidão, e está o cristianismo preservado. Através da igreja, que vai ser a única instituição que vai sobreviver de Roma, depois da queda de Roma, até esses novos tempos do Império Carolíngio. Germânicas, é o comitatus, que é uma relação de lealdade, que a gente está falando, com benefício, que é a recompensa, e o direito consuetudinário, que são os direitos transmitidos de maneira oral. Origens do feudalismo. Pode ser definido como uma forma de organização social e política baseada na relação de fidelidade e na dependência entre os homens. Depois da desintegração do Império Carolíngio, mais uma vez, que estamos falando disso, os reis perderam parte de seu poder para membros da nobreza. A necessidade de defender seus territórios de invasões fortaleceu ainda mais o poder local, exercido pelos nobres. Os reis faziam alianças individualmente com os nobres para assegurar a lealdade destes, mas perderam poder, conforme nós destacamos no início desta aula. Características do feudalismo. Destacamos alguns pontos importantes, como, por exemplo, o enfraquecimento do poder central. Os reis perdem esse poder, não é? Agora os poderes vão estar mais distribuídos, mais fragmentados. Laço de dependência pessoal vai aumentar. Economia de base agrícola e de subsistência. O que é isso, subsistência? A economia que é produzida apenas o que vai ser consumido, apenas o necessário. Isso chama-se economia de subsistência. Ter uso escasso de moedas. Não que a moeda vai deixar de existir, vai ter moeda. Inclusive, cada feudo vai existir feudos que vai ter as suas próprias moedas. Mas o uso delas vai ser bem estrito. Consolidação da Igreja Católica, organização de grande poder religioso, político e econômico. Organização do feudo. Então, o feudo está lá, economia agrícola, autossuficiente de subsistência, agricultura de subsistência. Só vou plantar aquilo que eu vou consumir. Sem comércio e moeda. Unidade econômica básica é um feudo.
benefício. Aqui a estrutura, nós podemos destacar 3 partes, que são os mansos. O que são mansos? O manso é um pedaço de terra. Um pedaço de terra. Manso senhorial é o manso mais importante, digamos assim. São as melhores terras, são onde vai situar o castelo do Senhor e tudo mais. E a posse é exclusiva do Senhor. Claro que o feudo é inteiro do Senhor feudal, né? Ele é dono de tudo, só que as melhores terras vai ser o manso senhorial. Manso servil, terras arrendadas. São esses lotes de terras. Por que a gente chama de servos da gleba? O que é gleba? Lote de terra. Não é? Ou tem tendências. E o manso comunal, que é essa parte destinada a pântanos, bosques e pastos, de uso comum. Lembrando que uso comum em partes, porque, por exemplo, a atividade da caça era restrita apenas ao senhor feudal. Os servos não podiam caçar. Havia uma ilustração bem interessante de como era o funcionamento de um feudo, né? O castelo lá, o manso senhorial que nós falamos, o manso servil, tinha a igreja também, né? As plantações, o manso comunal e a casa do servo. A organização social. Mais uma vez o rei perde os seus privilégios, a sua centralização de poder. Outra parte de poder vai para os grandes senhores, e aí vão distribuir para cavaleiros que vão ajudar nessa estrutura, em manter essa estrutura. Uma sociedade ruralizada, economia de subsistência, vai plantar apenas o que vai utilizar, não vai plantar além disso, para sobrar. A terra é a principal fonte de riqueza e poder. Aqui é a estrutura, essa pirâmide aqui, é uma pirâmide que era bastante rígida, não é? Clero são os que oram, que é bastante organizado, né? É bastante organizado. O clero, então, ele era privilegiado. Tanto o clero quanto a nobreza eram bastante privilegiados, ou seja, não pagavam impostos. Eles apenas usufruíam das suas características privilegiadas. O clero era dividido em alto e baixo clero, dedicava-se à oração e à propagação da fé cristã. Seu papel social era cuidar espiritualmente da sociedade feudal. Então, cada um tem a sua importância. Os nobres são os que guerreiam, né? Esses vão ser os guerreiros. E eles não vão trabalhar, vão achar que o trabalho não é para eles, que eles têm a obrigação e o poder, o privilégio assim, né? de defender todos. Né? Ele faz a parte dele. E a outra parte, a parte da base da pirâmide, vai ser os camponeses e os servos, que são os que trabalham. Não é? Alguém tem que trabalhar. E esses vão ser os próprios servos. Aqueles que trabalham, camponeses, formavam um estamento não privilegiado. Privilégio é para quem? Na nobreza, né? Que são os clérigos, né? E os guerreiros. Divide-se em 2 categorias, servos e vilões. Os servos estavam ligados à terra na qual trabalhavam e não podiam abandonar os feudos. Quem nascia servo, morria servo. Era aquela questão da pirâmide ali. Se você nasce servo vai ficar servo para sempre. Se nasce senhor, os seus descendentes vão ser senhores também. Vilões, trabalhadores livres. São trabalhadores como os camponeses, são camponeses, mas são livres. Eles não estão presos à terra, nenhum tipo de contato. Lembrando também que os servos, os feudos, o trabalho todo era realizado pelos servos, mas também existia, no período medieval, o trabalho também, algumas pouquinhas experiências de escravos, né?
Porque no período medieval a servidão não eliminou a escravidão, mas contribuiu para limitá-la bastante. Então os vilões eram trabalhadores livres, não estavam presos à terra, podiam trabalhar em qualquer feudo, e suas obrigações eram definidas por um contrato de trabalho. Camponeses, servos e livres, trabalham na terra, estão sujeitos a obrigações perante os seus senhores, pagamento de renda, corvéia, banalidades, pagamento de impostos e multas. Estão sob a dependência dos senhores também. Vamos destacar agora outra parte aqui, as obrigações desses servos. Não é? Eles estão presos às terras. Os servos estão presos, os vilões não. Vamos lá. Primeira obrigação feudal. Corvéia. Trabalho compulsório nos domínios do senhor. Ele vai, por exemplo, voltando aqui por exemplo, aqui está o manso senhorial. O manso senhorial está aqui. Ou então cai uma telha do castelo. O que acontece? O servo que vai trabalhar lá, que vai trocar essa telha, que vai fazer essa plantação aqui no manso senhorial, que vai limpar essa terra, é ele. Só que esse contrato vai ser a talha, que é o quê? A talha a corvéia, que é o quê? O trabalho compulsório nos domínios do senhor. 3 dias da semana vão ser escolhidos e esse servo vai lá trocar uma telha, arrumar lá a terra do manso. A talha já é a parte da produção que deveria ser entregue ao senhor. Voltando mais uma vez lá, aqui, por exemplo, no manso servil, é aqui a parte destinada ao servo. Toda a produção daqui, metade vai ser para o próprio servo se sustentar, sobreviver, e a outra parte vai para o próprio senhor. E essa obrigação feudal é chamada de talha. Captação. Tributo pago por pessoa conforme o que o senhor estipulasse. Tinha também o censo. Tributo pago somente pelo vilão. Isso aqui é a única obrigação que o vilão tem. Dentre essas todas, não compete aqui atribuí-la ao servo, mas ao vilão, que era o censo. O tributo, né? A renda anual em dinheiro pago pelo uso da terra, caso esse usasse a terra. Banalidades. Taxas pagas pelo uso de equipamentos. O forno, o moinho, algum tipo de ferramenta, não é? Que era utilizada para poder os servos trabalharem. Lembrando que, por exemplo, o ferro não era produzido lá. Poucas coisas eram compradas para o feudo. Outras, a maioria delas não, porque é de subsistência. Então, a banalidade é isso. São taxas pagas pelo uso de equipamentos. Equipamentos estes, se os servos não têm. Quem tem é quem? O senhor feudal. Taxa de justiça. Vilões e servos pagavam taxas para serem julgados no tribunal do senhor. Taxa de casamento. Taxa paga quando o servo resolvia casar fora do feudo. Era obrigado a pagar a taxa do consórcio. E, por último, a obrigação, destacamos aqui a mão morta, que era, após a morte do servo, a família era obrigada a pagar essa taxa ao senhor feudal. Senhores, nobres ou clérigos, possuem a terra, têm poder militar, gozam de direitos senhoriais, privilégios, não é? Sobre a terra e os camponeses, cobram imposto e aplicam a justiça. Estão diretamente ligados com relação de vassalagem e sucerania. Sucerania e vassalagem aqui. Vassalo, serviço militar e fidelidade doados ao sucerano. E o sucerano, proteção, concessão de feudos ao vassalo. Então foi isso, gente. Essa foi a nossa videoaula sobre o feudalismo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.